Glória a Deus, o grupo agradece a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, boa noite, igreja. Graça e paz a todos os irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias aí, por favor, por gentileza. 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Amém? 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos falar aqui, irmão, nessa passagem, 2 Crônicas 29, sobre o reinado de Ezequias, amém? Um dos reis de Jerusalém que foi aprovado por Deus. 2 Crônicas, capítulo 29. Todos encontraram, amém? Curva sua cabeça agora mais uma vez, Senhor nosso Deus. Nós estamos chegando ao final do ano de 2023 e estamos, Senhor, querendo realizar esse culto de dedicação e agradecimento ao Senhor, e por inspiração que eu creio que foi do Espírito Santo, o Senhor me entregou essa palavra e eu transmito essa mensagem à igreja. Nós desejamos sim, ó Pai, um ano de 2024, antes de tudo, antes de qualquer coisa, na presença do Senhor, que essa palavra possa nos iluminar, que essa palavra possa nos alinhar para uma entrada de ano abençoada. Que não seja, meu Pai, uma continuação, mas um recomeço com arrependimento, com aperfeiçoamento, com uma dedicação muito maior e muito melhor aos olhos do Senhor. Uma vida pela fé, meu Pai, uma vida iluminada pela palavra de Deus, uma vida com sacrifícios agradáveis ao Senhor, como a oração, como o louvor, como, meu Pai, as nossas reuniões para glorificar o Teu nome. Eu oro, meu Deus, para que a igreja esteja de coração aberto, para que a igreja esteja em posição de adoração em espírito e em verdade. Eu entrego tudo e todos nas Tuas mãos. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós declaramos a nossa necessidade de Ti, ó Pai. Nós não podemos viver sem o nosso Deus. Não há nada mais importante para nós do que num final de ano Te agradecer por tudo que nós recebemos durante esse ano que passou, Te agradecer porque o Senhor nos sustentou, Te agradecer porque em muitas situações talvez tenhamos sido corrigidos pelo Senhor, mas a palavra diz que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Então obrigado até mesmo, meu Pai, quando o Senhor julgou, e o Senhor sempre vai falar corretamente. Nós temos que
nos calar diante das repreensões do Senhor, diante, meu Pai, das consequências que muitas vezes sofremos dos nossos erros, mas a presença do Senhor, meu Pai, nunca se afaste. A nossa sensibilidade, meu Pai, no momento da oração, a nossa sensibilidade no momento do sofrimento, para nos voltarmos ao Senhor, para que nós venhamos a nos curvar arrependidos dos nossos pecados, o nosso coração, meu Pai, seja purificado sempre, porque nós estamos lidando com um Deus santo, com um Deus puro e verdadeiro. Então, meu Pai, esse coração, ele seja sensível, os nossos lábios, meu Pai, proclamem as bênçãos do Senhor, e o nosso coração esteja sempre cheio da Tua presença, meu Deus. O nosso coração esteja cheio da palavra do Senhor, cheio do Teu Espírito no nosso íntimo, na nossa personalidade. Nós possamos exalar o aroma do conhecimento do Senhor Jesus. Então eu te peço, Senhor, abençoa essa igreja, abençoa essa congregação, meu Pai, purifica a congregação, purifica o templo, Senhor, purifica o templo pelo Espírito Santo, vai lavando, meu Pai, pelo convencimento do pecado, pela nossa confissão sincera, com arrependimento e fé no perdão, fé quando o Senhor diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar e purificar de toda iniquidade, de toda impureza. Então, Senhor, abençoa a igreja, purifica a igreja que o Senhor vai levar para o céu, purifica a igreja que o Senhor vai levar para o teu reino, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. 2023 chegou ao final, mas que nós possamos entrar 2024 com uma vida consagrada ao Senhor, e o Senhor possa, meu Pai, se agradar dessa oferta da nossa vida, seja um sacrifício vivo, santo e agradável, não de acordo com as coisas do mundo, mas de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu te peço, Senhor, que a nossa vontade seja a sua vontade, que os nossos pensamentos sejam os pensamentos altos do nosso Senhor Jesus, o pensamento, meu Pai, de perdoar, o pensamento de amar o próximo, o pensamento, Senhor, de orar por aquelas pessoas que nos perseguem, Senhor, o pensamento, meu Pai, de perdoar as ofensas, meu Deus, o pensamento puro, o pensamento verdadeiro, o pensamento santo. Remove, porque nós rejeitamos o mal, remove aquilo que não é agradável ao Senhor, porque nós não queremos viver uma vida na carne, nós não queremos viver uma vida voltada para o físico, mas nós queremos viver uma vida para o espiritual. Nós não queremos uma vida voltada para a satisfação dos nossos sentidos, meu Deus, mas para a satisfação da nossa alma, uma vida iluminada pelo Espírito Santo, um espírito, meu Pai, avivado, interessado na palavra, interessado nas promessas de Deus, interessados no céu, interessados na glória celestial, na ressurreição dos mortos, Senhor, no nosso arrebatamento, Senhor, na volta do Senhor Jesus para buscar a igreja, no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, no reinado milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. São tantas promessas, Senhor, são tantas promessas. Aviva a igreja para que ela olhe para o Senhor, aviva a igreja para que as lâmpadas estejam acesas em nossos corações, o nosso coração seja cheio
de iluminação da palavra. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai derramando a unção, vai derramando o conhecimento e fortalece a igreja no conhecimento, uma igreja arraigada no amor de Cristo, uma igreja plantada no amor de Jesus, esse amor sacrificial, esse amor daquele que se entregou por nós para nos livrar de toda iniquidade e pecado. Como o Senhor tratou do nosso pecado, como o Senhor tem tratado dos nossos pecados, como a carne tem sido mortificada, crucificada dia a dia, até alcançarmos a santidade plena, quando vermos o Senhor face a face no céu. Senhor, nós contemplamos o Senhor agora, nós meditamos no Senhor agora, e vamos sendo transformados à imagem e semelhança do teu Filho amado Jesus. Ó Pai querido e amado, muito obrigado. Vai abençoando a igreja, vai, meu Pai, fazendo com que essa igreja esteja pronta para um recomeço na presença do Senhor em 2024. O mais importante, Senhor, é a presença do Senhor. O mais importante, meu Pai, é a oferta ser aceita. O mais importante é quando a nossa vida seja agradável diante dos teus olhos, porque estamos de acordo com a palavra, porque estamos confiando na palavra. Então exaltado seja o teu nome, meu Deus, exaltado seja o nome do Senhor nessa noite. Essa noite é noite de agradecimento, essa noite é noite de ofertar o melhor que temos para o nosso Deus. Essa noite é um culto especial, Senhor, não é um culto diferente, mas é um culto avivado, é um culto de dedicação total da nossa vida ao nosso Deus. E para isso, meu Pai, precisamos de purificação, porque o Senhor é santo. Precisamos nos livrar do lixo da religiosidade, do lixo do legalismo, nada que impeça a adoração espiritual, meu Deus, o clamor, meu Pai, a oração, o louvor, a confissão de pecados. Tudo isso é agradável ao Senhor, tudo isso faz parte de um culto racional, quando nós buscamos as misericórdias de Deus oferecidas pelo Evangelho. Então nos conceda a graça, nos conceda a salvação, ó Pai. Vai limpando, Senhor, vai limpando, porque nós não podemos estar com o nosso coração sujo diante de um Deus santo, diante de um Deus puro e verdadeiro. Abençoa essa igreja, Senhor, eu te peço. Abençoa cada vida, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que creem digam amém. Amém. E graças a Deus. Irmãos, 2024, nós podemos pedir muitas coisas, e é o que as pessoas do mundo estão fazendo nesse momento, nas beiras de praia, nos seus recantos de diversões, de entretenimento, com as suas simpatias, com as suas superstições. Mas a igreja não. A igreja não precisa de superstição, a igreja não precisa de ritualismo, a igreja precisa da presença de quem? A igreja precisa da presença do Espírito de Deus. E para isso, irmãos, nós precisamos preparar a casa espiritual, porque aí está a nossa parte ativa na relação com Deus. E foi justamente o que o rei Ezequias procurou fazer numa nação que estava completamente separada de Deus. Uma nação que se afastou de Deus por esfriamento, por maus exemplos dos reis, dos governantes, que implantaram a idolatria, que permitiram, que fizeram alianças com nações pagãs e foram recebendo
tolerando os costumes pagãos, e isso causou um estrago muito grande na nação. E é o que nós estamos vendo acontecer com o nosso Brasil. O que está acontecendo com o Brasil, pastor? Uma aceitação de costumes, de coisas desagradáveis a quem? Coisas desagradáveis a Deus. E o que Ezequias fez? O rei Ezequias, ele promoveu uma reforma. Amém? Um rei que teve um pai que lhe deu péssimos exemplos. Amém? Se vocês forem ler a palavra, vocês vão ver que o pai dele foi um péssimo exemplo. Um homem idólatra, um homem cheio de alianças indesejáveis, mas a graça de Deus, irmãos, alcançou o coração do rei Ezequias. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes você pode pensar assim: fulano é ruim porque o pai dele é o quê? Porque o pai dele é ruim. Ele é ruim porque ele tem uma herança ruim. Mas nós temos que pedir a graça de quem? A graça de Deus. Nós temos, irmãos, que nos livrar dessas raízes que muitas vezes torcem no nosso caminho, nos tiram do caminho do Senhor. Ezequias foi criado num reino de perversidade, num reino de apostasia, de idolatria, mas a graça de Deus livrou Ezequias. O próprio pai dele ofereceu filhos a Moloque. Amém? Mas Ezequias não, Ezequias foi fortalecido. Ezequias foi iluminado pelo Senhor. A palavra vai dizer que ele reinou por 29 anos. E pela graça de Deus, irmãos, ele foi um homem obediente. E ele agradou o Senhor com a fé dele. A palavra vai dizer que ele pegou como referência, não o pai dele, mas ele teve como referência Davi. Glória a Deus. E a palavra diz que Davi era um homem o quê? Era um homem segundo o coração de quem? São as boas referências, são os bons exemplos que a igreja tem que seguir. A igreja tem que olhar, irmãos, o que é de fato espiritual. Quem são as pessoas espirituais? São com essas pessoas que nós temos que ter um relacionamento. São com essas pessoas que nós temos que aprender. Por quê, pastor? Porque são pessoas que se interessam pela palavra. Por que Davi foi intitulado homem segundo o coração de Deus? Porque ele era preocupado com o relacionamento com Deus. Porque a própria palavra mostra que Davi era um adorador por excelência. A palavra mostra que Davi se interessava pela palavra. Aí você pode dizer: pastor, mas Davi caiu. Davi caiu como todo ser humano cai, irmãos. Mas o que Deus vai avaliar é o quê? Deus falou com o profeta Samuel. Numa passagem ele disse: você vê o quê? A aparência. E eu vejo o quê? Eu vejo o coração. Você escolhe pela aparência externa. Você escolhe pela estrutura externa. Mas eu vejo o quê? Deus, ele olha profundamente para o nosso coração. E é esse coração que eu peço e que Deus pede que nessa noite seja avaliado, para nós entrarmos em 2024 com um coração agradável a Deus. Amém? Que vocês tenham esse coração agradável a Deus. E Ezequias, irmãos, esse rei Ezequias, a palavra diz que ele tinha 25 anos de idade, e ele começou a reinar, e ele reinou 29 anos, é o que está dizendo aí no versículo 1, e era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E a palavra vai dizer que ele fez o que era o quê? O que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai espiritual. Glória a Deus. O exemplo que
que Ezequias seguiu, irmãos, foi o exemplo do homem segundo o coração de Deus. São as referências que nós temos. Da mesma forma, quando você lê a Bíblia tem bons e maus exemplos. Para quê? Para que a igreja saiba o que fazer e o que não fazer. Nós temos hoje como referência maior o homem que foi enviado do céu, que veio, o verbo que se fez carne, é Jesus Cristo. A igreja hoje tem como centro do culto, como centro das atenções, nenhum homem, mas é Jesus Cristo. Só que nós temos pessoas que, de carne e sangue, que foram pessoas abençoadas, que foram pessoas espirituais. Então eu tenho que acompanhar, pastor. Jesus Cristo é a pedra angular? É. Jesus Cristo é a pedra fundamental? Jesus Cristo é a base da igreja? É. Mas a igreja tem exemplo de homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que são dignos da gente observar como era o comportamento, como Maria, como Moisés, como Abraão. Mas homens que erraram, mulheres que dependiam da salvação de Deus, porque tinham o quê? Porque tinham pecado. Porque tinham pecado. Maria foi agraciada, mas ela mesma confessou que Jesus seria o Salvador dela, o Deus da minha salvação. Ela disse isso no cântico dela. Então, irmãos, não tem como um ser humano ser santo na origem. O único santo é Jesus, o santo. Nós somos santificados, mas Jesus é Ele é o santo. Ele é o santo. Santo de quê, pastor? Santo nele, santo na própria natureza. Glória a Deus. Santo na própria natureza. Amém. Nós não, nós somos santificados. É diferente. Na medida que eu conservo a minha fé pela graça de Deus, eu vou sendo santificado. Na medida que eu contemplo Jesus, eu vou sendo santificado. Na medida que eu contemplo a vida de Jesus e começo a imitá-lo, eu começo a guardar as palavras dele, eu começo a ser um discípulo dele, eu vou sendo santificado. E Ezequias, irmãos, era um homem fiel a Deus, mas uma referência que ele tinha de espiritualidade era Davi. Glória a Deus. Como homens que representaram, que foram imagens do próprio Cristo, tipos de Cristo, vamos dizer assim. Moisés foi um tipo de Cristo, amém? Davi foi um tipo de Cristo também, porque eram homens, irmão, que viviam na dependência completa com quem? Uma dependência completa de Deus. Pastor, mas Moisés pecou? Pecou. Moisés bateu com um cajado na rocha, era só para tocar, mas ele bateu. E a palavra diz que por causa desse ato de nervosismo, de arrogância, ele ficou fora da terra prometida. Amém? Ele ficou fora da terra prometida. Davi teve os problemas dele, mas era um homem segundo o coração de quem? Era um homem segundo o coração de Deus. Por quê, irmãos? Porque tinha um coração iluminado, porque tinha um coração guiado pela palavra. Não era porque eram homens que não erravam. Presta atenção nisso. Cuidado para vocês não caírem no legalismo. Não é o legalismo que agrada a Deus. Cuidado para vocês não imitarem aquele irmão do filho pródigo, que quando ele viu que o irmão voltou arrependido, quando ele viu que o irmão recebeu uma honra, foi festejado a volta dele. Mas por que, pastor, que foi festejado? Porque ele se arrependeu, porque ele foi para o mundo, mas ele caiu em si, e ele disse o que? Pequei contra o meu pai, e pequei contra quem? Pequei contra Deus. Eu voltarei para minha casa. E a palavra diz que ele veio no caminho, produzindo uma confissão, para quando ele chegasse diante do pai, ele proclamasse. Mas Deus conhece o coração. Quando aquele homem
apareceu a uma distância, o pai sentado na varanda, avistou o filho, e a palavra diz que o pai saiu correndo ao encontro dele. Não esperou ele chegar não, e não esperou ele confessar não, porque Deus conhece o quê? Deus não quer ouvir uma confissão, irmãos, fria. Ele prefere um coração quente, ele prefere um coração cheio de graça, do que uma confissão com os lábios. A confissão, ela começa, irmão, na consciência pesada. A confissão, ela começa no entristecimento. E a palavra vai dizer que aquele filho foi abraçado e foi o quê? E foi beijado. Amém. A palavra vai dizer que aquele filho não precisou confessar, e o pai logo mandou trazer logo um anel, mandou trazer uma sandália, mandou trazer uma túnica, para quê? Para honrar aquele filho, e mandou matar um cevado, para que fosse feita uma festa, mas o legalista chega e não entra na festa. O legalista chega e diz assim: ele fez tudo de ruim e está sendo festejado. Eu faço tudo de bom. Sabe o que acontece, irmãos? O nosso problema é quando nós nos achamos merecedores de alguma coisa. Na verdade, nós precisamos nos arrepender. Amém. A palavra, ela te encaminha para um reconhecimento da sua condição espiritual deplorável, da sua necessidade de um Salvador. E é nessa posição que nós temos que pedir a Deus que nos dê a visão. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E o rei Ezequias, ele foi levantado por Deus. O próprio nome Ezequias, irmãos, quer dizer o Senhor fortalece. Tinha tudo para ser um péssimo homem. Tinha tudo para ser uma vergonha. Mas a graça de Deus tocou aonde? Tocou no coração. Aí você diz assim: poxa, pastor, o pai ruim e o filho foi o quê? O filho foi bom. O pai, Reacais, péssimo, idólatra, péssimo político, péssimo governante, péssimo pai que chegou a ponto de, repito, oferecer filhos para serem queimados em sacrifício a deuses estranhos, coisa que era abominada pela lei de Moisés. A lei de Moisés não permite sacrifício de pessoas. Mas o Reacais praticou esse pecado gravíssimo e não se arrependeu. E nasce nessa família um homem, mas esse homem foi escolhido por quem? Foi escolhido por Deus. Então, irmãos, chega no final do ano, eu prefiro fazer uma avaliação, ao invés de pedir coisas. O verdadeiro crente, ele chega num ponto, sabe o que ele faz? Senhor, eu quero preparar o templo para que o Senhor se agrade. O Senhor se agrade do templo do meu coração, para que eu possa ser um homem agraciado, para que eu possa ser um homem obediente que agrade ao Senhor com a minha fé, não é com a minha obra, mas é com a minha fé. E esse homem recebe força de Deus, irmãos, para fazer o que ele fez, como alguns outros reis que foram aprovados, mas Ezequias foi um exemplo. Por quê, pastor? Porque ele fez uma reforma linda, e a palavra vai dizer que esse homem começou, irmãos, purificando o templo, e era um recomeço para a nação de Israel. E para nós, quando nós viramos de um ano para o outro, nós também estamos tendo a oportunidade de quê? De recomeçar. Às vezes você está pensando em fazer algo novo, mas você não precisa fazer algo novo. Você precisa voltar ao início de tudo. Você precisa voltar ao primeiro quê? Ao primeiro amor. E eu acho que esse é o maior avivamento que nós podemos mostrar para Deus hoje, no último dia do ano. Nós precisamos demonstrar o avivamento. O que, pastor?
voltar a nos interessar pelas coisas espirituais. E eu acho que é isso que está acontecendo na nossa igreja. Com o levantamento desse grupo de evangelismo, irmãos, é uma espécie de avivamento. É uma espécie de operação da graça de Deus na nossa igreja. Glória a Deus. No conjunto. Eu não estou falando de um ou dois, não. Eu não estou falando de idealizadores, não. Eu estou falando de uma graça que está operando e está cobrindo toda a igreja. Amém. Toda a igreja está sendo coberta com essa graça. Então, a palavra vai dizer aqui que o que ele fez no versículo 3, olha o avivamento religioso que ele promoveu. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu o quê? As portas da casa do Senhor. Abriu as portas da casa do Senhor e as o quê? Reparou. Reparou. Olha só, irmãos, o templo estava o quê? Fechado. Olha para mim, toda a igreja, por favor, para você entender isso aqui espiritualmente. O templo estava o quê? Fechado. Quando o templo está fechado, tem adoração? Não. Se o templo precisou de reparo, é porque ele estava danificado. Agora você analisa, vê se o seu coração está aberto. Vê se o seu coração tem sido o lugar onde Deus está sendo adorado. Veja se no seu coração tem sido, do seu coração, irmã Iraci, tem fluído louvores, cânticos, orações, sacrifícios agradáveis. Veja se há uma dedicação de sentimento, de pensamentos a Deus. Então, esse povo estava alienado de Deus. O que a palavra quer dizer, irmãos, que o povo de Israel, o povo de Jerusalém, estava alienado de Deus. O povo de Judá estava alienado de Deus. O templo estava fechado. A mesma coisa se a gente chegar aqui e fizer o quê? Fechar o quê? Fechar o quê? Fechar a igreja. Se a igreja ficar fechada, está tendo alguma coisa na igreja? Parou o trabalho? Pararam as orações? Pararam os movimentos de evangelismo? Pararam os sacrifícios? A igreja perdeu o sentido. A igreja perdeu o significado. E foi isso que estava acontecendo aqui. O templo estava fechado, o templo estava danificado. E Deus está chamando hoje a cada um de nós para um recomeço. Deus está chamando a cada um de nós hoje para verificar se o templo está aberto. Porque às vezes, irmãos, eu venho para a igreja, mas meu templo está fechado. Eu venho para a igreja, mas eu não tenho espírito de oração. Eu venho para a igreja, mas quando chega na hora dos louvores, eu não tenho vontade de louvar. Eu estou aqui com o meu corpo presente, mas o meu coração está onde? Meu coração está longe. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja assim, e por isso saem daqui mal alimentados, saem daqui raquíticos. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmãos, mas estão num estado de raquitismo, fracos espiritualmente. Mas por que, pastor? Porque não oferecem nada. Porque se nós lembrarmos bem, irmãos, quando o sacrifício era levado, aquele animal cevado, irmão Fábio, era levado para sacrificar, o que acontecia depois que o animal era sacrificado? O sacerdote pegava as partes mais nobres, sim ou não? E o restante ia para quem? Para a própria família. E essa família fazia o quê? Comia o sacrifício. Aquilo ali se transformava em alimento. Isso é o que, pastor? O que eu apresento como sacrifício volta para mim como o quê? Como alimento. Só que nós vamos analisar isso, irmão, espiritualmente. Todo louvor que você oferece para Deus volta para você como bênçãos. Toda oração que a senhora oferece, irmã Ângela, volta como bênçãos. Amém.
Tudo aquilo que você apresenta para Deus, pastor, até a oferta financeira que eu apresento, volta para você como bênçãos. Por quê? Porque mantém o templo o quê? Mantém o templo aberto. É um dos componentes que coopera para que o templo continue funcionando. A nossa presença aqui, irmãos, tem que ser com integridade. Não adianta eu chegar aqui sem sacrifício. Tem muita gente que vem para a igreja sem sacrifício. Tem muita gente que vem para a igreja e não apresenta nada. Não apresenta nada por quê, pastor? Porque o seu templo, na verdade, está fechado. Você está com as luzes apagadas. Por quê? Porque a palavra para você não tem relevância. Porque você não tem entendimento espiritual. Eu não estou falando, irmão, da lei, não, da letra fria, não. É do espírito da palavra. E o que é o espírito da palavra? Vamos lá. O Velho Testamento falava que você era obrigado a dar o quê? O dízimo, não era? Mas agora, pelo espírito, você dá por obrigação? Não. Você dá por amor e dá por liberar, que é o quê? Uma generosidade movido pelo Espírito Santo. Não é mais aquela, eu entendo que isso vai ser para o meu benefício. Eu entendo que isso vai ser para ajudar a obra de Deus. Eu não estou aqui com a faca nos peitos, ameaçado pelo devorador, como os pastores usam aí, ou me ameaçam ser chamado de ladrão. Se você não der o dízimo, você está roubando a quem? Aí você fica obrigado a dar. Essa oferta, irmãos, ela não vai te beneficiar em nada. Mas quando você alcança o Espírito da palavra, você se torna generoso, porque você sabe que tudo que você ofertar vai voltar para você em forma de quê? De alimentos e bênçãos. É isso que vocês têm que entender. Quando a gente traz um mantimento para a igreja, quem são abençoados? Os pobres. E quando os pobres são abençoados, nós somos abençoados. Diga glória a Deus. Quando você traz, pastor, o senhor pediu para trazer 1 quilo de alimento não perecível, mas eu muitas vezes tenho lá, só que eu não dou atenção a esse tipo de coisa. Irmãos, mas isso é muito importante. Você deve prestar atenção, que Deus está pedindo aquilo que você tem. Você pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, você pode trazer 1 quilo de feijão, você pode trazer 1 quilo de arroz, você pode trazer 2 quilos de arroz, você pode trazer 1 quilo de açúcar, mas você está com o tempo o quê? Fechado. Então a primeira coisa que o rei Ezequias fez foi: vamos lá abrir o templo e vamos fazer uma faxina no templo. Vamos tirar o lixo do templo. Chamou os levitas, que também estavam frios. Veja só que quando a apostasia atinge uma igreja, irmãos, o povo fica frio, fica aquela reunião morta. E a reunião morta não é porque tem pouca gente. A reunião morta é porque as pessoas estão mortas. A reunião morta é porque nós estamos desanimados. É porque nós estamos distantes de Deus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Por que eu estou sentindo medo dos problemas da vida? Porque a minha comunhão está fraca. Por que eu estou desesperado? Eu estou perturbado com algum problema. Por que a confiança, está faltando confiança em Deus? Porque você está fraco espiritualmente. Mas por que você está fraco espiritualmente? Porque você tem dado muito pouco. Seu sacrifício tem sido pouco. E não é pela quantidade, não, irmãos, é pela qualidade do sacrifício. Porque as pessoas que não tinham condições de dar um novilho cevado, tinha lá um pardalzinho. Sim ou não, irmão? Tinha lá um pardalzinho, a pessoa chegava ali e comprava um passarinho. E aquele passarinho era sacrificado da mesma forma que um novilho. O que vale mais, um passarinho ou um novilho? Um novilho vale mais. Se bem que tem passarinho que vale muito, o pessoal vende passarinho caro aí. Mas não é esse passarinho, não. Vamos falar, não é o que canta, não é o passarinho desses clubes do passarinheiro aí, não. Um passarinho, um pardalzinho. Mas o valor
é sentimental, e Deus vai olhar esse valor. Deus vai olhar a forma como você está sacrificando. Mas sabe o que aconteceu com esse povo aqui de Judá? Esse povo parou de sacrificar, irmãos. Esse povo se afastou de Deus. Esse povo fechou o templo. Fechar o templo é cortar o relacionamento com Deus. Entendam isso. Fechar o templo é parar de praticar as coisas espirituais. Fechar o templo é abandonar o Senhor. E tem muita gente assim na igreja, por incrível que pareça. Ah, pastor, mas eu estou aqui sempre. Mas o templo está fechado, irmão. Seu coração está fechado. Você não participa de nada ativamente. Você não participa do culto ativamente. Enquanto nós estamos ligados aqui no louvor, na oração, você está mexendo no celular. Você está pensando no problema na sua casa. Você está lá fora, você vai no banheiro, você levanta, você coça aqui, você coça ali, parece que está cheio de formiga nas pernas. E vira para trás e fala. E não pode ser assim. Deus, ele quer uma dedicação. 2023, pastor, está terminando. Mas eu vou recomeçar de uma forma diferente. Eu vou fazer uma revisão do templo. Ele não está fechado, mas ele não está funcionando bem porque tem lixo religioso. Porque a minha adoração espiritual está sendo impedida por alguma coisa. Tem alguma coisa que falta ser confessada. Ah, o senhor tem pecado? Confessa o pecado, irmão. Vamos confessar diante de Deus. Senhor, eu pequei. Perdoa os meus pecados. Me dá força. Eu tenho que apresentar minhas orações. Eles apresentavam no Velho Testamento o incenso. O que o incenso representa? As nossas orações. Nós precisamos da purificação, confissão de pecados. E certamente o Senhor verá, ouvirá e vai abençoar. Foi isso que Salomão falou: se o meu povo orar. Não foi isso que ele disse? Se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá, o Senhor sarará. Glória a Deus. Deus disse, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de quê? De todo o coração, e eu ouvirei as suas orações e vou atender as suas orações. É esse avivamento, irmãos, que nós precisamos entrar em 2024. Pastor, não é galho de arruda, não é banho de sal, não é ir para beira-mar para pisar na água salgada, não é botar um barquinho com um pedido dentro do mar para ir manjar, nada disso. Nós já superamos, irmãos, essa ignorância, esse tempo da ignorância. Nós temos um conhecimento, nós temos uma relação pessoal com o nosso Deus. E é isso que Deus quer da igreja. Hoje é um dia de reflexão, ação de graças por tudo que nós recebemos em 2023, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer uma revisão do tempo. Como que está a nossa condição espiritual? Será que a nossa condição espiritual está abaixo daquilo que Deus merece? Será que a nossa condição espiritual, nós temos progredido? Nós temos melhorado? É isso que vocês têm que fazer. E a referência é quem, pastor? É o Senhor? Não, é Jesus Cristo. Amém. Todos nós temos que ser bons exemplos? Temos. Mas a pedra fundamental, angular da igreja é quem? É Jesus Cristo. Nós temos que meditar em Jesus Cristo. Nós temos que meditar na vida de Jesus Cristo. Nós temos que meditar no Evangelho, na nossa salvação. Se voltar para Deus, irmãos, em arrependimento. Arrependimento de quê? Da vida física, da vida carnal. Porque esse povo estava vivendo uma vida carnal. Quando você valoriza a sua vida, você perde a vida. Mas quem perde a vida, ganha o quê? Ganha o quê? Ganha outra vida. Quem perde a vida física, ganha uma vida espiritual. Quem perde a vida física é aquela pessoa que renuncia à carne, renuncia ao físico, já não vive para si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: a vida que eu vivo na carne, eu agora vivo para Jesus Cristo. Já não sou eu mais quem vive, ou seja, eu não vivo mais por mim, mas Jesus Cristo vive em mim. Ou seja, Jesus Cristo me governa.
Eu vivo uma vida espiritual. Eu vivo uma vida guiada por Deus. A vida que eu vivo agora na carne é sujeita àquele que me amou e morreu por mim. É isso que ele fala lá em Gálatas 2:20. Glória a Deus. Então, irmãos, é essa reforma do templo, abrindo o primeiro templo, você está fechado. Esse templo que não tem sido um templo ativo. O templo fechou porque estava sujo. Imagina se essa igreja ficar fechada 1 mês, 2 meses, o Rogério não vem aqui, nós não estejamos aqui, essas cadeiras vão se encher de poeira. Amém. O aparelho vai parar com defeitos, vai precisar de reparo, vai precisar de quê? De limpeza, vai precisar abrir as portas para voltar à atividade. Eu pergunto, vocês estão prontos para 2024? O templo de vocês está pronto para um culto agradável a Deus? A vida de vocês está sendo consagrada a Deus? Porque é isso que nós vamos precisar. Ah não, pastor, eu pedi para Deus me abençoar com matéria, com alguma coisa que eu quero alcançar. Irmão, eu não estou dizendo para você não fazer o seu pedido, a sua súplica. Súplica é o quê? Pedido específico. Você pode fazer um pedido específico, material, mas só que Jesus disse o quê? Estas coisas, o irmão até falou isso na escola hoje, vos serão o quê? Acrescentadas, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Estas necessidades, Deus sabe, e elas vos serão acrescentadas. Não estejam ansiosos com amanhã, porque cada dia tem o seu quê? O seu mal. Amanhã tem um outro cuidado, porque tem um outro mal. Nós temos um mal todo dia, irmãos. Mas o principal é o reino de quem? Deus. O reino de Deus. Então vamos entrar em 2024 com esse tempo iluminado. Olha o que a palavra vai dizer, vamos lá. E trouxe os sacerdotes e levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas. Quem são os levitas? Quem são os levitas, irmãos? Os trabalhadores da casa do Senhor. Os trabalhadores do templo. Quem são os levitas aqui dessa igreja? Irmã Iraci, irmão Fábio, pastor Luiz Fernando, missionária Edilene, irmã da Lúcia. Glória a Deus. Todos nós, irmãos, são as pessoas que estão na frente do trabalho, mas a igreja, ela se torna toda trabalhadora de Deus. Amém. Ah, nós estamos na frente do trabalho para puxar só. É só para colocar, é só para ser aquele guia. Mas só que todo mundo está envolvido no trabalho. Na verdade, todos nós somos levitas. Amém. Na verdade, todos nós somos representantes de Deus. Por quê? Porque na nova aliança, a palavra diz que Deus formou uma raça eleita, elegeu uma raça. Está aqui, ó. Sacerdócio o quê? Real. Nação Santa. santa. Então, sacerdócio real, ou seja, todos nós somos levitas. Ah, pastor, o senhor que representa a igreja? Não, vocês são representantes da igreja. Nós somos representantes da igreja. Nós temos que ter essa visão, irmão. Sabe por quê? É por isso que as lideranças prevalecem sobre a igreja e colocam ela embaixo do pé. Porque os líderes malandros desclassificam vocês. Colocam vocês, não, eu vou orar por vocês. Eu vou subir um monte com 2 garrafões d'água. E depois eu vou trazer essa água consagrada para dar a vocês. Como se vocês fossem dependentes. Vocês não podem se consagrar. Vocês não podem orar. Vocês não podem chegar na presença de Deus. O véu ainda está diante de vocês ainda, ou o véu foi rasgado de cima a baixo? Jesus abriu o caminho para todo mundo ou só abriu para os sacerdotes? O caminho está aberto para todo aquele que crê, irmãos. Então vamos parar com essa dependência desse sacerdócio falso, que ainda é sustentado por essa liderança, principalmente esses apóstolos fajutos que estão aí. Amém.
Principalmente esses apóstolos fajutos. Ah, pastor, eu sou agride a igreja. Não, eu não estou agredindo. Eu estou trazendo a claridade, essa verdade clara, que é velada, para que as pessoas fiquem na dependência de lideranças espirituais, de bispos, até de pastores que prevalecem. Não, irmão, eu que vou orar por você. Irmão, eu vou orar por você, mas você também ora por mim. Amém. Olha a diferença. Nós estamos com o relógio de oração aí rodando aí 24 horas. Glória a Deus. Eu vou orar por você, você ora por quem? Você ora por mim. Eu oro por vocês. Vocês orem por mim. Por quê? Porque nós somos sacerdócio real. Você não tomou sua posição não, irmão. O templo está fechado. O templo está caído. Então a palavra diz que ele chamou os levitas e disse assim: santificai-vos. Ou seja, purifiquem-se, confessem diante de Deus os seus pecados. Agora, e santificai a casa do Deus de vossos pais e tirar Deus de vossos pais, e tirai o santuário, o quê? Isso. É tirar a imundícia, confessar, irmão. O que há de ruim aí dentro desse templo? Olha para mim. O que tem de ruim aí nesse templo? Qual é a mágoa? O que está aí escondido? Mas Deus não deixa nada escondido, Deus vê todas as coisas. Por que você está se enganando, guardando essa imundícia? Nós podemos chegar diante de Deus, Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou com um sentimento ruim aqui guardado o ano inteiro. Eu me aborreci com alguém e esse alguém me causa mágoa e ressentimento. Coloque isso para fora hoje, irmão. Abre o templo. Abre o templo, coloca essa imundícia para fora. Ele diz mais: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, olha só, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. A gente deixa o Senhor, vira as costas para o Senhor, e depois ainda quer dizer que nós não temos problema nenhum. É por isso, irmão, tem muita gente, sabe o quê? Que não está aguentando a pressão da vida, das aflições. Deus, ele quer te fortalecer com alimento espiritual. Mas cadê o seu sacrifício? O que você traz para abastecer o templo? Porque é esse templo que precisa de sacrifício. Por quê? Porque no altar desse templo está o Senhor. No altar desse coração, irmão, está o Senhor. Mas o que você oferece para o Senhor? Para que Ele possa te devolver. Então esse povo virou as costas para Deus, deixou Deus de lado, e eles estavam prestes a serem atacados. Senaqueribe cercou Jerusalém. Depois de toda a reforma feita, irmãos, era um povo que aparentemente deveria estar debaixo do favor de Deus, mas aconteceu o contrário. Às vezes você pede: Senhor, eu quero força. Deus te dá o quê? Problema. Peso para você o quê? Para você ficar forte. Quando o cara quer ficar com o bracinho grossinho, ele vai para onde? Academia. A mulher quer ficar fortezinha, né? Quer ficar com a perninha grossa, vai para onde? Vai para academia, malhar um pouquinho, né? Fazer o agachamento. Faz todo com as coxas. Está fortezinho porque está fazendo força. É por isso, aí Deus faz o quê? Você quer que Deus faça uma modelagem no seu corpinho e deixe ele fortezinho? Não, Ele vai te dar o quê? Problema para você fazer força. Ele vai te dar treinamento, minha filha, para você se tornar uma mulher forte.
Senhor, eu quero um casamento perfeito. Deus vai te dar um marido problemático. É verdade. Sabe para quê? Para você aprender a construir um casamento perfeito. Oh, glória. Foi isso que ele fez com a missionária de Lênia. Comigo também. Ela está até hoje construindo. Chorando todo dia quase. Comigo também, pastor. Vocês estão entendendo, amém? É, irmão, é assim mesmo, mas por quê? Agora, se você não entender o propósito, você vai dizer assim, eu vou abandonar isso. É por isso que tem muito divórcio, irmão. Porque a mulher não aguenta, o marido não aguenta. Não consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Aí abandona. Aí depois põe uma pior, né, senhor Jair? Sai de uma catravagem, pega outra. Pega outra. Sai do estopor, pega outro estopor. Mas por quê? Porque eu não quero suportar aquilo que está sendo difícil para mim. As pessoas estão querendo pegar coisas prontas, e Deus não dá nada pronto para ninguém. É isso que eu tenho visto, irmãos. Falei isso para minha filha há poucos dias. Minha filha, ó, o casamento é construído, hein? Aqui está 32 anos, tem hora que a parede cai. Tem hora que a estrutura é abalada, mas a gente segura de um lado, segura do outro, coloca a escola aqui, outra ali, reforça as colunas, tira as escolas, bate com outro nível. Porque a construção também, ela não o quê? Ela não termina. Ela só vai terminar quando nós entrarmos aonde? Só quando nós entrarmos no céu. Então, irmãos, quando uma pessoa perde a alegria, Deus ele dá tristeza. Momentos tristes que você aprendeu o que é alegria. É assim que funciona. Ah, não, eu quero felicidade. Olha que tolice. Olha o romantismo. Jesus só foi feliz depois que ele sofreu. Jesus só foi para a glória, só voltou para o lugar perfeito depois que ele passou todas as lutas que ele teve que enfrentar. E no final ele enfrenta o quê? Morte de cruz. Mas o que, pastor? Por que ele foi exaltado? Pela obediência. Filipenses vai dizer que ele foi exaltado pela obediência. Não foi porque ele foi exaltado porque ele era Deus, não. Porque ele soube sofrer. Ele soube sofrer. E a vida, irmãos, é assim. A vida, ela vai te bater. Ela vai te bater. E se você não souber apanhar, você vai ficar no meio do caminho. O problema é que muitas vezes a igreja, ela romantiza tantas coisas e ela não aprende a apanhar. E às vezes os irmãos estão apanhando e não estão entendendo o propósito de Deus. E vocês têm que entender que não existe nada fácil. Deus não vai dar nada pronto para ninguém. Não vai. E olha quando você pensar que algo foi fácil. Aí que mora o perigo. Quando você pensar que tudo está perfeitamente acabado. A bomba está ali atrás. Esse rostinho lindo, essa simpatia. Oh, mas pastor, o senhor tem que ver que maravilha. Foi igual o irmão aqui. Pastor, maravilhosa. Eu quero ela. Aí depois, eu falei, irmão, é educadinho, irmão. Aí a irmã, eu também quero ele, ele é meu. No final, o pastor falou, espera um pouquinho. Aguenta mais um bocadinho. Mas eu não estou aguentando, pastor. Estou aguentando. Eu falei, irmão, olha, segura um pouquinho, irmão. Não, pastor, o negócio não dá para adiar mais não, tá tudo certo. O irmãozinho chegava aqui e falava, pastor, fui lá na casa da irmã, ó, Deus confirmou. Deus confirmou, fui recebido pelos filhos. Eu falei, o quê, irmão? Filhos? Ela tem uma opção de filho. Ih, começou o problema, olha lá. Não, fui recebido pelos meus enteados. Eu falei, ótimo, como é que foi? Não, almoçamos, gostaram de mim pra caramba. Aí quando chegava no outro culto, ele vinha com o olho arregalado. Pastor é do diabo. Bom, o menino já me ligou, me afrontou. A mulher também é complicada, o negócio de pedir chupetinha de madrugada. Aí eu falei, irmão, esse negócio de chupetinha também tá dando certo, não. Isso aí também é coisa do diabo, hein? Aí ele falou, não, pastor, tem negócio de mim, dá minha pepita. Eu falei assim, pode parar com isso, não tá bom não. Aí depois no outro dia ele vinha, pastor, que maravilha, pastor. Eu pensei que era problema, mas não, voltou tudo, pediu perdão, tá tudo bem, nós vamos casar.
Daqui a pouco, irmão, estava tendo problema até aqui dentro da igreja. É isso que eu quero dizer a vocês. As pessoas querem as coisas prontas e não querem apanhar para conquistar. Não sabem apanhar. Nós temos que aprender a apanhar para aprender a vencer. Amém? Amém. O profeta Ezequias foi lá, mandou abrir o templo, mandou limpar o templo, mandou reparar o templo. É o que Deus quer que a igreja faça hoje. Pastor, 2024, faça uma restauração. Ah, não, mas não precisa. Precisa sim, irmãos. O nível maior de espiritualidade de um cristão é quando ele se examina e encontra defeito nele mesmo. Nas pessoas é muito fácil, se eu faço. Mas na gente, nós não queremos. Nós temos assim uma facilidade de nos perdoarmos, mas não confessamos o pecado diante de Deus. Ezequias chama os levitas, porque até os homens de Deus, aqueles que se viam no templo, estavam frios. Ele teve que ir lá e dar uma sacudida naqueles homens. Olha, se consagrem, porque nós vamos voltar ativa. E Deus está chamando essa igreja para voltar ativa. Amém. Deus está chamando essa igreja para se consagrar. Se consagrar, voltar a oferecer sacrifícios, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a ter, irmãos, esse crescimento espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra diz mais, vamos lá. Versículo 7. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. Sabe o que é isso aqui, irmão? O que representa as lâmpadas? Olha para mim. Quando a Bíblia diz o quê? Lâmpada para os seus Pés. e mais o quê? Luz para o seu caminho. Luz para os seus Caminhos. é o quê? O que é a lâmpada? A lâmpada para os pés e luz para o caminho é o quê? A palavra. O que estava acontecendo com a lâmpada estava apagada? É porque não estava tendo o quê? Lâmpada apagada na igreja, irmãos, é quando a igreja pode ter a maior iluminação artificial. Mas a iluminação espiritual da igreja é quando a Bíblia está aberta, sendo pregada sinceramente, como nós estamos fazendo aqui agora. Isso aqui é sinal da presença de Deus. Parece que não, né? Parece que não, nessa hora não. Pastor Luciano, quem é o Senhor? Mas Deus está presente aqui. Deus está louvando a igreja. A igreja está sendo louvada pelo Senhor, porque as lâmpadas estão acesas. Então ele disse aqui, olha, fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram o incenso. O que representa o incenso? Eu já disse aqui. As nossas o quê? Orações. Quando não tem oração, a igreja perde a identidade, ela perde a graça. Nós temos que ter oração, irmãos. Você tem que estar com a lâmpada acesa, a palavra, você tem que estar queimando incenso, oração. Amém? E vai mais. Nem ofereceram o quê? Olha o sacrifício aí. Holocaustos. Quando eu ofereço holocaustos, isso retorna para mim em forma de quê? Que eu falei? Alimento. Eu tenho aquele momento especial ali no templo, a minha família come, os meus filhos comem e ainda sobra para dar para outras pessoas que não têm. Era a mesma coisa, irmãos, era aquela reunião das famílias na igreja primitiva, que no final as pessoas começaram a criar suas panelinhas, e Paulo constatou lá na igreja de Coríntios que os ricos se juntavam com os ricos, comiam do melhor, e os pobres não comiam o quê? Os pobres não comiam nada. Mas por quê, pastor? Por causa da divisão. Mas quando nós estamos oferecendo os sacrifícios espirituais, todo mundo é beneficiado. Diga glória a Deus. Quando você ora pela igreja. Quando você louva pela igreja. Você louva no conjunto. Presta atenção. Todos nós, irmãos, não apresentamos sacrifícios
egoístas. Não, o sacrifício, irmã, é para beneficiar o quê? Toda a igreja, diga glória a Deus. Os sacrifícios beneficiam pessoas que batem na porta da igreja pedindo um alimento. Quando o pastor pede um quilo de alimento, muitas vezes você esquece. Tem semana que eu peço um quilo de alimento e ninguém coloca nada aqui. Mas por quê? Talvez o templo esteja fechado. Porque está faltando isso para consolidar o templo. O templo tem que ter incenso. O templo tem que ter, irmão, holocausto. O templo tem que ter lâmpada acesa. Palavra, oração, louvor, sacrifício. Amém. Sacrifício nosso, Paulo ensinou o quê? Na nova aliança, apresenteis os vossos corpos como sacrifício que vivo, santo e agradável. Então, irmãos, 2024, recomeço. Amém. Recomeço. Ah, pastor, eu vou me vestir de branco daqui a pouco para poder me dar sorte. Amém. Amarelo, porque vai trazer riqueza. Verde, que é esperança, igual o seu Jairo está ali, mandar Lúcia. Amém. Mas eu pergunto, e o templo está iluminado? E o templo está queimando incenso? Está tendo a prática espiritual? Tirou o lixo, tirou a idolatria, tirou a imundície? Tem alguma coisa impedindo a adoração espiritual? Então vamos recomeçar e vamos organizar a casa de Deus. Amém. Organize o seu coração para que você entre em 2024 consagrado. Amém. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu tenho certeza porque Deus está no centro. Deus está no controle de tudo. E Ele vai abençoar a sua vida. Amém? Amém. Pode fechar a Bíblia. Vamos para a nossa oração. Vamos para a nossa oração. Vamos louvar um pouquinho. Amém. Quem puder ficar de pé, fica de pé. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. De novo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em
e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Feche os olhos agora. Vou fazer uma oração de final de ano com agradecimento e um pedido de um recomeço com toda a espiritualidade. É o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, meu Pai, de forma consciente e com muita fé de que o Senhor está nos ouvindo, porque nós também, meu Pai, realizamos esse culto com uma dedicação sincera. Se faltou alguma coisa, meu Pai, não foi por dolo, pode ter sido por culpa, mas não uma culpa consciente. Então, meu Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, porque sabemos que não somos perfeitos, mas temos sido aperfeiçoados pelo Senhor. Então eu te peço, ó Deus, que essa igreja seja alinhada, que a graça do Senhor, a mesma graça que operou no coração do rei Ezequias, a mesma graça, meu Pai, que operou nos levitas, opere agora nessa igreja da nova aliança. Opere nessa igreja, meu Pai, que é batizada pelo Espírito Santo a cada dia. Nós te pedimos, meu Pai, perdão mais uma vez. Nós te pedimos, meu Pai, que os nossos corações sejam cheios de um desejo de oração, de louvores, de glorificar o teu nome, de declarar a nossa dependência de Deus, a nossa necessidade do Senhor, porque o Senhor é a nossa sustentação, o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio. Então, meu Pai, abençoa essa congregação, abençoa a igreja da Pecuária, abençoa a congregação de Custodópolis, os irmãos que não vieram, meu Deus, também estão incluídos nas nossas ofertas, nos nossos sacrifícios, e eles sejam alimentados. Devolva para eles bênçãos, Senhor, como para a nossa cidade, como para nosso estado e para o nosso país. Bênçãos para esse mundo inteiro, meu Deus. Todo esse mundo seja abençoado, livre dessas guerras, meu Pai. Opera o teu poder e faz cessar as guerras. Entra no coração desses homens, Senhor, e nós tenhamos um 2024 muito melhor, porque a nossa esperança é essa. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor nesse momento, meu Pai, porque não há como, meu Pai, nós vivermos por nós mesmos, não há como nós nos salvarmos, não há como nós nos sustentarmos. Por isso, meu Pai, o Senhor abriu os nossos olhos e ouvidos e declaramos a dependência ao nosso Deus. Nós dependemos de Ti. O Senhor é soberano, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, é a nossa sustentação, força, refúgio e fortaleza. Eu entrego a minha vida, Senhor, eu entrego todos os dias da minha vida, para que o Senhor prepare o cuidado que eu necessito, para que o Senhor nos livre de todo o mal, Senhor, nos livre da opressão do diabo, nos conceda fé para resistir a todas as provações, o nosso coração seja cheio de esperança, o nosso coração seja cheio de júbilo, porque o Senhor é presente, porque o Senhor é real na nossa vida. Eu entrego tudo e todos nas
nas suas mãos. Eu entrego nossos familiares, Senhor, até mesmo aqueles que ainda não se renderam a Ti, até mesmo aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas eles vão confessar, porque nós vamos continuar orando, nós vamos continuar suplicando ao Senhor, e as almas chegarão ao conhecimento da verdade, e elas vão se converter. Nós te pedimos tudo isso, nós te pedimos saúde, Senhor, saúde para esse corpo físico. Se tem alguém doente aqui no nosso meio, opera um milagre agora nesse momento tão especial, no último dia do ano, aquilo que não aconteceu na vida dessa pessoa, mas que seria tão benéfico, seria um benefício muito grande para ela. O Senhor libera essa bênção, o Senhor libera esse fato, meu Pai, consuma esse fato, para que essa pessoa possa glorificar o Teu nome, como ela tem glorificado, para que ela possa crer que o Senhor é Deus, para que ela possa crer que o Senhor ouve o nosso clamor, as nossas súplicas e orações. Obrigado, Senhor, obrigado. Saúde para o Teu povo, paz e alegria para o Teu povo. Eu entrego tudo e todos, a minha vida, as nossas vidas, a vida dos nossos, tudo que temos, tudo que somos, nas mãos do Senhor, para que o Senhor coloque ordem, para que o Senhor possa, meu Pai, batizar, para que o Senhor possa ungir, e tudo seja para a glória de Deus. Nós te pedimos isso e te agradecemos, meu Pai. Obrigado pelo ano 2023, e esperamos muito melhor, muito mais do que pedimos e pensamos para 2024, como o Senhor mesmo disse, através do apóstolo Paulo. Deus fará muito mais do que pedimos e pensamos. Então que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem digam amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas bem forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmão? Quem trouxe